Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gisele Pereira, instrutora de trânsito aqui do CFC Esteiense e hoje, gente, nosso vídeo de hoje, ele vem naquela sequência de vídeo que nós estamos fazendo com um resumo dos conteúdos dos módulos da aula teórica. O módulo escolhido para hoje é Primeiros Socorros. Isso aí, galera, nós vamos passar para você quais são as principais informações que você precisa saber referente a esse assunto de primeiros socorros. Mas, galera, deixa eu fazer uma observação aqui com vocês. Esses resumos que nós estamos fazendo, eles vão ajudar muito vocês na preparação, né, para a prova teórica. Porém, gente, a gente usa muito, todas essas informações são de grande valia para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, me acompanha que eu vou passar para você quais são as principais informações que vocês têm que saber no módulo de primeiros socorros, tá? Nós vamos falar, primeiro, na sequência de ações a serem tomadas, né, por um leigo, quando a gente se depara com uma situação de acidente. O que eu faço em primeiro lugar? Qual é a sequência correta de atitudes que eu tomo, ok? Depois, nós vamos falar sobre como fazer a avaliação da vítima. A gente chama de avaliação primária. Como olhar os sinais, o que a gente vai verificar na vítima, tudo bem direitinho, tá, gente? Os números que a gente pode acionar os serviços de urgência quando nós nos depararmos com uma situação crítica de acidente mesmo, né? Também vamos falar, pessoal, e eu acredito que essa seja uma das informações mais importantes que nós vamos passar aqui, é o que não fazer. O que nós não devemos fazer com a vítima de acidente, que se nós fizermos, nós podemos piorar bastante a situação, tá? E também vou comentar aqui com vocês algumas ocorrências mais comuns que nós podemos vivenciar que podem questionar vocês lá na prova. Me acompanhe até o final para ficar bem informado. Se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve. Esse é só um dos vídeos que nós estamos trazendo de uma sequência que com certeza vai trazer muita informação para você. Não esqueça de acionar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas informações, ok? Galera, nós vamos começar falando sobre qual é a sequência correta de ações que eu tomo quando eu me deparo com uma situação de acidente, tá? Essa sequência, nós seguimos, na verdade, um protocolo de atendimento prestado pelo leigo. Leigo seria aquela pessoa que não tem a formação técnica em primeiros socorros, né, gente? Em atendimento à vítima. Então, qualquer pessoa que não seja médico, enfermeiro, técnico, socorrista, se enquadra aqui no leigo, ok? Então, como que o leigo age? Qual é a sequência correta de ações? Eu vou te passar os passos, tá? Primeiro passo, sinalizar o local do acidente. Mas peraí, Gi, só um pouquinho. A gente deixa a vítima lá e vai se preocupar em sinalizar? What the hell? Isso mesmo, galera. A intenção disso é que nós que estamos ali ajudando na situação do acidente e também a vítima, não nos tornamos vítimas de um novo acidente. Isso é muito comum, gente. Uma situação de risco não sinalizada, ela pode gerar novos acidentes. Já ouviram falar do acidente em cima do acidente? Então, ele é mais comum do que a gente pensa, tá? Por isso, a resposta é sim, galera. A primeira coisa que a gente precisa fazer é sinalizar o local. Como que eu faço isso, tá? Eu já começo, no momento que eu avisto a situação de risco, né, o acidente, a batida, enfim, eu já começo estacionando meu veículo na lateral da pista, tá? Sempre na lateral, nunca em cima da pista, viu, gente? Mais afastado da pista possível ali para não gerar uma obstrução, né? E já ligo o pisca-alerta dele. Ali eu já comecei a fazer a sinalização, ok? Meu povo, quando a gente fala sobre sinalização, a gente tem que lembrar que essa sinalização ela tem que ser eficiente. Por isso, nós devemos cuidar como fazer, principalmente em qual distância ela realmente vai alertar os outros condutores de que tem uma situação de risco ali, eu preciso me aproximar devagar, tá? Galera, deixa eu comentar com você sobre uma questão que tem lá no Código de Trânsito, que é um artigo que fala no Código de Trânsito, né, que diz o seguinte: a sinalização de um acidente ou de uma pane mecânica, enfim, de uma situação de risco qualquer, ela deve ser feita em uma distância mínima de 30 metros. Isso é uma regra do Código de Trânsito. Porém, galera, se nós formos avaliar, dependendo de onde a gente está, se é uma rodovia, se a velocidade é alta, o que é 30 metros? Dá para parar em 30 metros estando aí a 110 km por hora? A
acaba que essa regra, ela se torna insuficiente. Então, quando a gente fala sobre sinalização de acidente, nós usamos uma regra que está nos protocolos, tá, pessoal? Que é a regra de contar a distância em passos. Estranho, né? Mas é isso mesmo, gente. Nós vamos contar um passo a cada quilômetro por hora da via em que nós nos encontramos, tá? Essa é a regra básica. Então, deixa eu ajudar vocês a entender como isso funciona. Imaginem vocês que vocês estão numa via de 80 km por hora, por exemplo. Aí lá na frente vocês avistaram um acidente. Estacionem o veículo de vocês na lateral da pista, já liga o alerta para sinalizar, né? Começar a sinalização. E aí vocês vão contar um passo longo de um adulto, que vai dar ali em média, dependendo da perna do adulto, né, galera? 1 metro, tá? É mais ou menos essa medida que a gente utiliza. Então, assim, vou contar 80 passos e vou colocar o triângulo. O triângulo, que é equipamento obrigatório, né, a gente ter no veículo, tá? Então, a gente vai usar ele para sinalizar, ok? Só que assim, gente, essa regra, ela funciona super bem. Se a visibilidade do local estiver ok. Quando a gente tem qualquer situação que dificulte a visibilidade, nós chamamos essas situações de condição adversa, nós temos que nos ligar que essa distância pode acabar sendo insuficiente. Então, a regra muda um pouquinho. Nós vamos usar 2 passos a cada quilômetro por hora, tá? É assim que a gente vai fazer. Quais são esses fatores que podem prejudicar a visibilidade, né? A gente está falando aqui de chuva, neblina, noite. Nós estamos falando também de uma via que o acidente aconteceu ali na curva. Tem como a gente sinalizar no meio da curva? Quem chega ali consegue visualizar legal? Não consegue, né? Então, por isso, a gente vai contar mais passos para dar mais espaço, mais distância, para que esses condutores que venham na via consigam visualizar o acidente e consigam se aproximar de uma maneira segura para todo mundo. Tá, galera? Então, essa é a regra da distância. Nós vamos contar um passo a cada quilômetro por hora da via, quando a gente estiver em condições favoráveis, tudo lindo, maravilhoso, e 2 passos a cada quilômetro por hora da via, quando estivermos falando de condições adversas, ok? Pessoal, o que nós usamos para sinalizar também faz diferença, né? Como eu comentei com vocês, o triângulo, ele é um equipamento obrigatório de nós termos no veículo, ele ajuda muito nessa hora de sinalização. Por quê? Porque ele é refletivo, mesmo à noite a gente consegue visualizar ele com facilidade. Mas nós temos que entender que existe uma grande diferença entre sinalizar durante o dia e sinalizar durante a noite. Por exemplo, durante o dia, as coisas são facilmente vistas a uma certa distância, então a gente pode usar praticamente tudo. A gente usa lá triângulo, pisca-alerta do veículo, como eu já comentei aqui nesse vídeo, galhos de árvores, né? Muito comum, às vezes a gente está numa rodovia e tem um veículo lá parado ou por pane mecânica ou por acidentes de trânsito mesmo, e a sinalização ser feita com galhos de árvore na lateral da pista. Isso é uma coisa muito comum e funciona super bem. Só que, gente, à noite, ninguém vai enxergar galhos de árvore na lateral da pista. A gente precisa de recursos luminosos. Aí cabe pisca-alerta, farol do veículo, lanternas. Eu sei que lanterna não é um equipamento obrigatório de nós termos no veículo, mas pensem em ter uma pane mecânica, uma pane elétrica ou uma situação desse tipo no meio da noite e não ter uma lanterninha para ajudar. Complica, né? Então a gente pode usar recursos desse tipo, recursos luminosos, ok? Vai funcionar super bem. Bora lá para o segundo passo, então. Gente, segundo passo é acionar o socorro, né? Então aí entra a questão de qual é o número que eu vou ligar, né? Quem que eu vou chamar, tá, pessoal? Conhecer os números de socorro, né? Dos serviços de atendimento de socorro, de urgência, enfim, é muito importante. Mas mais importante que conhecer os números, é importante a gente saber também, pessoal, em que momento eu vou utilizar qual serviço, tá? Então, me acompanha, eu vou te ajudar a esclarecer bem certinho quando que eu ligo para o bombeiro, quando que eu ligo para o SAMU, enfim, tá, pessoal? Vamos seguindo. Pessoal, vamos falar agora do número mais acionado quando a gente se depara com uma situação de acidente, que é o 192, é o número do SAMU, galera, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU atende qualquer situação ligada à questão de saúde, né? Normalmente nos acidentes a gente encontra pessoas feridas e aí cabe chamar o pessoal do SAMU, ok? Mas a gente tem que pensar o seguinte, existem algumas situações que o pessoal do SAMU não vai conseguir atender devidamente as vítimas que precisam. Que situação é essa, né, Gi? Em quais situações o pessoal do SAMU teria dificuldade em atender ali as vítimas? Vou citar alguns exemplos para vocês, como por exemplo, a vítima está presa no interior do veículo, está presa nas ferragens.
O pessoal do SAMU não tem, gente, equipamento para poder ir lá e liberar o acesso à vítima, né? Ou, por exemplo, a vítima bateu num poste e tem ali fios, rede elétrica, né? O local está energizado. Como é que o socorrista vai ir lá, lidar com a vítima, tendo contato com aquela energia, perigando se tornar uma nova vítima? Provavelmente será uma nova vítima se ele fizer isso, né? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros! Então não tem como, tá, galera? O que a gente faz nessas situações? O número que a gente liga é o número 193. Isso mesmo, pessoal. A gente está falando dos bombeiros, né? Eles sim têm equipamento para liberar o acesso à vítima, né? Eles têm ali o alicate hidráulico, vão conseguir cortar as ferragens e ter acesso ao pessoal que está ali no interior do veículo. Eles também têm todo o equipamento necessário para isolar ali a questão da energia, né? Então, quando que nós vamos chamar os bombeiros, tá, pessoal? Lembrando que os bombeiros, eles também têm unidade de resgate. Então, eles conseguem prestar o serviço completo, tanto na questão desses empecilhos que eu estou comentando aqui com vocês, como também na questão de saúde ali para a vítima, tá bom? Então, vamos chamar os bombeiros quando, Gi? Quando tiver vítima presa dentro do veículo, quando tiver vazamento de combustível, quando tiver princípio de incêndio, situação de rede elétrica, tá, gente? E nesses casos, a gente chama quem? Chama os bombeiros. Nós temos também o número 190, tá? O 190 é o número da Brigada Militar. Muitas vezes na hora a gente dá um nervoso, a gente não sabe nem para quem que liga, né? Se vocês chamarem a Brigada Militar, pessoal, eles vão até o local, eles vão auxiliar vocês e orientar vocês de qual é o serviço, o que vocês têm que fazer, tá? Então pode chamar a Brigada Militar também sem problema nenhum. Algumas situações exigem um procedimento muito grande, né? Como, por exemplo, desmoronamento de um morro, grandes catástrofes, entendeu, galera? Caiu uma ponte, situações assim realmente de grande risco. Para esse tipo de ocorrência, nós podemos ligar para a Defesa Civil. O número é 199, tá? Então, grandes catástrofes, a gente liga para a Defesa Civil. E também, pessoal, o que é bem comum de acontecer é a gente se deparar com um acidente envolvendo veículos que transportam produtos perigosos. Já ouviram falar? Isso mesmo, produtos perigosos. Produtos considerados perigosos são aqueles que oferecem algum tipo de risco à saúde, à segurança, à vida ou ao meio ambiente, tá? Então, vamos imaginar que vocês se depararam com um caminhão que está transportando produto químico, né? Então, vocês têm que chamar a Defesa Civil, porque eles sabem quais são as equipes a chamar, o que acionar, tá? Eles vão orientar vocês bem direitinho, ok? Quando o acidente acontece em rodovias, a gente tem também algumas alternativas que são bem válidas para a gente utilizar. Por exemplo, o acidente aconteceu numa BR, numa rodovia federal. Nós temos o número 191, galera. Isso mesmo, o número da Polícia Rodoviária Federal. Eles vêm prestar auxílio, já acionam o serviço de urgência e pronto, vocês já estarão atendidos, tá? Lembrando, pessoal, fazendo só uma observação prática aqui com vocês, tá? Quando a gente tem um acidente em uma rodovia, né, uma via que ela é pedagiada, a empresa do pedágio também oferece o serviço de socorro médico e socorro mecânico. Ali no canhotinho do pagamento do pedágio, vocês vão ter o 0800 ali para acionar se preciso, ok? Galera, nós vamos finalizar essa parte do assunto de primeiros socorros por aqui. Nós vamos fazer um segundo vídeo falando da segunda parte, explicando qual é, finalizando a sequência de ações, né, explicando o restante necessário para a gente fazer um atendimento adequado num próximo vídeo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve para você poder acompanhar o próximo vídeo. Se gostou, se esse vídeo foi útil, deixe o seu like e mais, compartilha com a galera, ajuda teus amigos que também estão fazendo ali a parte teórica, que também vão passar pela prova, ou até mesmo compartilha para aquelas pessoas que você sabe que de repente esse vídeo, essas informações vão agregar, certo? Até o próximo vídeo, tchau!